para os ouvintes da Rádio Menorá e telespectadores da TV Menorá, agora já também sendo transmitido o programa Quinta ao Vivo, que é o programa que está iniciando agora, toda quinta-feira, às 15 horas. E lembrando a todos os telespectadores, então, que esse programa está sendo transmitido também via vídeo, né? E o link para você estar nos assistindo nesse momento é o site Pão de Judá. Você clica www.pãodejudá.com.br, né? Clica no link Assista ao Vivo e logo após NutriWeb. E aí você estará também, além de nos ouvir, nos assistindo. Então, nessa tarde edificante de quinta-feira, com mais um programa Quinta ao Vivo, né? Estamos aqui, eu, Graziela Correia Alfaia, né? O irmão João Batista e a irmã Soraya. E queremos conduzi-lo, né, a participar junto conosco. De que forma você pode participar conosco desse programa, dessa Quinta ao Vivo, né? Fazendo perguntas. Essas perguntas você pode fazer pelo MSN. A irmã Melissa já está aqui no estúdio conosco, né, e está aguardando suas perguntas através do Rádio Menorá, tudo junto, com H no final, @hotmail.com. Então, esse programa necessita da sua participação, porque é feito para você. Muito bem, irmãos. O programa de hoje tem como tema Ligue a Luz. É um tema bastante edificante e ele foi ministrado através do Espírito no seminário Vai Fere Amaleque, nesta última segunda-feira em Porto Alegre, pelo apóstolo Sérgio Roberto Alves. Muitas palavras foram faladas nesse seminário e muitos foram tocados por elas. E se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. E, nesse momento, então, convido todos os irmãos, simpatizantes, ouvintes, telespectadores, a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Vamos fazer um ora ler juntos. Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, irmãos, como vocês veem, essa palavra ministrada nos fala sobre tomada de atitude, né? E nos deixa bem claro que é um momento de decisão. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. No momento que nós conhecemos a verdade, nós sabemos o quão importante é estarmos agindo de acordo com a verdade. E, na realidade, tem sido ministrado pelo Espírito muito, né, essa questão do arrependimento, de tomarmos uma atitude, de sabermos deixar-nos conduzir pelo Senhor, né, porque só Ele é sábio, só Ele sabe exatamente o que é melhor para o nosso caminho, para a nossa vida, enfim. E muitas vezes é difícil, mas é uma tomada de decisão que é muito necessária para todos nós, nesse momento, né, da nossa caminhada, da nossa jornada. Então, eu gostaria de estar conversando com a irmã Soraya, com o irmão João Batista, sobre esse tema, né, sobre essa decisão, sobre essa tomada de atitude, sobre esse arrependimento, né, que nós temos que tomar. E, na verdade, nós somos como um interruptor de luz, né? Nós temos o livre-arbítrio para ligarmos esse interruptor de luz ou desligarmos ele. E, então, eu queria falar um pouco mais, né, nessa tarde, então, com os irmãos sobre esse assunto. Então, boa tarde, irmã Soraya. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo. E em relação a... Queria conversar com a irmã Soraya em primeiro momento, e questionar como ela conheceu Jesus, que experiência, né, te trouxe, irmã, para a igreja, para conhecer a verdade.
Amém. Faz algum tempo, né? Faz exatamente uns 4 anos e alguns meses que eu conheci o Senhor Jesus, né? E eu lembro, assim, que era um dia de tarde, assim, né? Que eu estava dirigindo, estava trabalhando, né? Fazia visitas, trabalhava em banco. E tinha uma música no meu carro, tocando, né? E aquela música ali, naquele momento, eu creio que o Senhor tocou meu coração, mas eu não consegui discernir o que era, né? Mas logo depois, assim, o Senhor me mostrou que era Ele. Porque eu comecei a cantar aquela música para Jesus, dentro do carro. E eu cantava, assim, aquela música para o Senhor, foram 2 músicas. E eu cantei, assim, de todo o meu coração para Jesus, e eu chamei por Ele, naquele momento. E não demorou, assim, foi no outro dia, né? Um irmão da igreja, né, que na época eu nem sabia que era cristão, né, me chamou. Eu era gerente da conta dele no banco, me chamou no escritório dele e falou de Jesus para mim, né. E naquele tempo, assim, eu estava vivendo algo muito difícil na minha vida. Eu estava passando por uma situação muito difícil. E aquelas 2 músicas que eu cantei foi algo assim que eu senti o toque do Senhor Jesus. Porque eu cantei para Ele, eu falava o nome dEle, sabe? E foi algo assim muito especial, e eu louvo o Senhor porque eu nem sabia direito o que estava acontecendo, né? Mas eu senti assim o Senhor falando comigo, e depois Ele me respondeu, né? Porque esse irmão foi usado para fazer a oração do novo nascimento comigo, esse irmão foi usado para falar do batismo para mim, né? E hoje eu e minha casa estamos aqui, né? Na casa do Senhor Jesus. Amém. Realmente, essa experiência, a gente nota pelos irmãos que é muito particular. Somos tocados em momentos diferentes de nossa vida, né? Então, cada um tem uma experiência, descreve, né, totalmente diferente de outro irmão, né? De que forma foi tocado. E a gente nota que realmente é uma obra do Espírito. E não é nem por força, nem por violência, como a gente já notou, que está escrito na palavra, né? E sim, naquele momento íntimo, que é só teu, né? E do Senhor. E como eu, como certeza o irmão João Batista, também tivemos os nossos momentos de experiência única com Deus, né? E é incrível a mudança e a transformação que ocorre. Eu acredito que começou a ocorrer contigo a partir desse momento que tu estavas na direção, que ouviu essa música, que foi tocada para cantar essa música. E hoje eu sei que a irmã continua cantando, né, bastante nos grupos familiares e nos grupos de louvor. E na realidade, já era um momento que o Senhor estava te preparando, né, para o propósito que Ele tinha para a tua vida, né, que todos nós temos. Eu também nem imaginava durante muito tempo que estaria, por exemplo, hoje num programa ao vivo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu tive meu momento também de experiência único, né, irmã? E te coloco o seguinte, que na verdade o Senhor sabe de todas as coisas e te tocou no momento certo, que seria o momento então que tu colocaste que estava passando por uma tribulação, né? E que essa música poderia não ter te tocado num outro momento, né? E sim nesse que seria o momento necessário para tu estás aberta a receber, né, Jesus Cristo dentro de ti. Então, te questiono, irmã, em relação a esse tema agora, né, que é o tema Ligue a Luz, essa tomada de atitude, essa busca pelo arrependimento, né? Tu tens alguma experiência em relação a essa palavra, a esse momento? Tenho, sim. Eu vejo assim como o Senhor, Ele cuida de todas as coisas, né? Porque faz algum tempo, a partir ali do Salmo 80, que é o pedido de restauração, né? O Senhor, Ele veio me tocando assim muito forte a questão de restaurar a autoridade dEle, né? Primeiramente dentro de mim, depois no meu marido, no meu filho, dentro da minha casa. E o Senhor, Ele foi assim me guiando, né? Por todo o caminho, assim, e está me guiando ainda, né? Por todo o caminho ao qual eu deveria seguir e me inclinar e decidir
a respeito da perfeita vontade dele, né? Então, assim, o Senhor tem me guiado, assim, tem me dito da questão da oração, né? Clamando essa restauração para que Cristo possa fluir através de mim, do meu marido, do meu filho, dos membros da igreja, né? O Senhor tem me falado muito do corpo, da unidade da fé, que é isso que Jesus quer de nós, né? Mas para que isso aconteça, o Senhor tem que encontrar nos nossos corações uma decisão, né? Ele tem que encontrar nos nossos corações uma inclinação, bem como a irmã leu antes ali em Romanos 8, 5, né? É uma inclinação. É isso que... Porque o Senhor tem me ministrado assim. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Ele fez tudo que há nos céus, na terra. Ele é dono de nós, né? O Senhor diz na palavra que nós não somos mais de nós mesmos, né? Então, o que eu né, posso oferecer para o Senhor que vai agradar a Ele, já que tudo é dele, né? Então Ele tem me ministrado muito forte que o que Ele recebe é um coração quebrantado, é alguém clamando por Ele, porque é só Ele, através da restauração da autoridade dele nas nossas vidas, que a gente vai conseguir agradar o Senhor, porque daí Ele vai ver o Filho dele fluindo através de nós. E o Senhor tem me ministrado já faz algum tempo. Queria convidar os irmãos a abrir lá em Josué 24. Josué 24. Eu vou ler um versículo com os irmãos, mas eu sinto assim, depois os irmãos meditarem do versículo 14 ao versículo 25. Mas a gente poderia fazer um hora a ler? Com certeza. Amém. Do versículo 15. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, quando o Senhor me trouxe assim essa palavra aqui de Josué, eu entendi assim o que o Senhor queria falar comigo, que nós devemos todos os dias escolher a quem nós vamos servir. A começar pelas primícias na manhã, né? Eu negar ali aquela preguiça do sono, né? Teve um dia numa NutriWeb que nós estávamos acompanhando e eu vi o irmão Sérgio falar, né? Uma irmã fez uma pergunta, né? Que ela não conseguia acordar de manhã, o que ela faria, né? E aí o irmão falou, né? Coloca um despertador, né? Sim. E aí eu pensei, amém, Senhor, né? Então, amém, porque é isso que eu tenho feito, né? Colocado um despertador. Porque a gente sabe que a carne, ela milita contra o espírito, né? E ela não quer que a gente levante, né? E o Senhor quer o nosso melhor. Ele quer o melhor. Então, assim, essa tomada de decisão é desde a hora das primícias até quando os meus olhos se fecham, né? E eu tenho que confessar para o Senhor aquilo que eu não obedeci, aquilo que eu não fiz. Então, assim, eu vejo que é todos os dias. É todos os dias. O Senhor diz que nós temos que buscar o reino, né? Por esforço. E o esforço que o Senhor quer é um coração inclinado, um coração perseverante na palavra dEle. Porque quando eu levanto de manhã e eu vou dar as primícias para o Senhor, eu sinto Deus, né? Eu sinto assim que o Senhor está me olhando, né? E que Ele está assim vendo, né? Que eu estou buscando, né? Da forma como Ele já me iluminou, e eu creio que Ele vai trazer muitas coisas ainda para mim que eu não consigo tocar ainda e não consigo ver, mas eu sei, eu creio assim que Ele está ali
e que Ele está me observando. Amém. Irmã, como mãe também, né, que eu também sou, eu tenho sentido, ouvido nos locais que eu ando com a minha filha, por exemplo, eu noto que muitas pessoas falam sobre essa questão de que notam que tem uma expressão diferente dos nossos filhos, né? Citam até situações de que a criança parece estar em paz, é uma criança tranquila, enfim, né? Então, no momento que nós, como mães, decidimos tomar essa decisão, né, de entrar para a igreja, de buscar a verdade, realmente, como a irmã falou, nós estamos levando toda a nossa família, né? Toda a nossa família está conosco. E o que eu tenho percebido é que, a nível de mundo, isso é bastante notável, né? As pessoas notam, e nos ambientes que os nossos filhos frequentam, a gente nota que eles têm algo diferente, eles transmitem esse algo diferente para as pessoas que estão enxergando eles, as atitudes que eles tomam. Então, como a gente sabe que a nossa atitude influencia diretamente na atitude dos nossos filhos, né? É uma bênção, eu acredito, nós estarmos na visão, nós estarmos buscando esse encontro íntimo com Deus, né? E sendo, na verdade, modelos para os nossos filhos, né? E eu sou uma pessoa que entrei na igreja do Senhor Jesus Cristo e conheci a visão depois dos meus 30 anos, nem vamos entrar em detalhes, mas depois, né? E que bênção, né, irmã, os nossos filhos já estarem com a pouca idade que eles têm, tendo acesso a essa verdade, né? Amém, sim, com certeza, nossa. E o que, assim, nos tranquiliza, né, tanto eu quanto o João, é saber que a mão de Deus está sobre tanto nós como os nossos filhos, né. E falando nesse assunto, né, o Senhor me traz, assim, que faz algum tempo, um irmão na igreja compartilhou lá que tinha chegado o Tu Encucarás a Teus Filhos, né, de administração de Porto Alegre. E eu senti do Senhor muito forte que eu tinha que ouvir esse CD, esse MP3, né? E eu busquei, assim, comprei, ouvi, né? Meditei ali. E ali o Senhor me abriu, assim, profundamente, né? A questão de inculcar a palavra aos filhos, né? Justamente por isso que tu falaste, né? E eu compartilhei isso com meu marido, né? E desde então a gente começou a compartilhar com o nosso filho todos os dias de manhã. E nós já vemos, assim, irmãos, o que Deus está fazendo. O que o Senhor está, assim, trabalhando e abrindo e ministrando, tanto para mim quanto para o João, né? E quem faz o grupo de manhã com o Davi é o João, né? E eu vejo, assim, eu fico olhando, né? Eu fico, glória a Deus, né? Porque esses dias o Davi acordou de manhã, ele não tinha nem tomado café, nada. E ele olhou assim, mamãe, eu quero o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, mamãe. O Senhor Jesus, né? Isso foi algo que nos tocou muito, né? Porque a palavra, ela está entrando e ela está frutificando, né? Então, assim, isso que a irmã compartilhou é verdade. Porque o Senhor honra, né? E nesse CD do Encucarás a Teus Filhos, o irmão Sérgio libera ali que se tu olhar ali os filhos dos judeus, é difícil eles estarem envolvidos em escândalos, nessa questão aí de drogas, todas essas coisas que a gente sabe que não vem de Deus e sim do maligno, né? Que está no mundo. Por quê? Porque Deus honra a sua palavra, né? E se nós levarmos a palavra para os nossos filhos, né, desde pequenininho, ainda quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. É uma promessa do Senhor e Ele cumpre. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias nesse momento, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Essa palavra nos ministra, ainda dentro do nosso tema, Ligue a Luz, né? Tome a decisão, nos ministra em relação muito forte a essa nossa tomada de decisão. Vamos fazer um oralê juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Boa tarde, irmão João.
Boa tarde, irmã. Essa palavra realmente, ouvimos ela, e eu acho que muitos de nós já passamos os olhos e refletimos nela, meditamos nela muitas vezes. Em particular, irmão, te pergunto, o que ela traz de experiência com Deus, né? Através da tua pessoa, que essa palavra te ministra. Amém. Inicialmente eu gostaria de saudar os irmãos que estão nos acompanhando aqui nessa tarde, nesse compartilhar da palavra do Senhor, que todo compartilhar ele traz, né, irmãos, a edificação, e principalmente em cima dos testemunhos, né, em cima das experiências que cada um de nós tivemos com o Senhor. Isso vai trazendo a edificação do corpo, porque o Senhor vai trabalhando em cima de cada irmão, em cima de cada um de nós, de uma forma muito particular, muito íntima, que isso, quando compartilhado com o corpo de Cristo, né, a gente pode testemunhar e glorificar a Jesus Cristo, como Ele nos libertou, como Ele nos trouxe curas em cada área que Ele foi trabalhando em cada um de nós. E essa palavra aqui de Apocalipse 3:20, né, me vem assim o que é cear com o Senhor. Se nós abrirmos a porta, né, da nossa alma para o Senhor, para Ele nos tomar por inteiro, começaremos a ter intimidade com Ele, começaremos a ter um desfrute com o Senhor. E esse desfrute, irmãos, ele é diário, ele é a todo instante. E para nós desfrutarmos do Senhor, assim, irmãos, eu sinto que é somente no Espírito, né? E me veio assim uma palavra, assim, até para nós compartilharmos, que está relacionada a Apocalipse 3:20. Queria convidar então para nós abrirmos a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, vamos fazer então uma oração leitura dessa palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém. Irmãos, então aqui o Senhor nos traz aqui que o homem espiritual é quando o Senhor, nós, através da nossa, como é o tema da ministração de hoje, né, desse compartilhar de hoje, né, que nós temos, o ligue a luz, né, irmã? Então nós temos a decisão de ligar o interruptor ou não, está em nós, né? Em ligar o capítulo aqui, 1 Coríntios, em ligar o 2:15, ou em deixar ligado o 2:14, né? Deixar ligado o homem espiritual ou o homem natural, né? E quando o Senhor, Ele bate na nossa porta, e Ele está a todo instante nos tocando, se nós permitirmos isso, e aí vem a questão da mansidão, em permitirmos o Senhor nos tomar, o homem espiritual, ele vai estar se manifestando, porque o homem espiritual é o Senhor Jesus Cristo, né? É a nova criatura, né, que está em cada um de nós que cremos, que fomos batizados, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo.
E a partir desse momento, a inclinação para o Espírito, ela vai se manifestar, primeiro no íntimo, trazendo transformações, trazendo mudanças de caráter íntimo dentro de cada um de nós. E isso vai se tornar externo, vai se tornar visível aos olhos, né? Primeiro aos nossos próprios olhos, depois, enfim, das pessoas que nos cercam. Amém, irmão. E essa palavra, quando você falava, eu visualizava o meu dia, né, como é o dia de todos os irmãos. Essas provas, né, estão cada vez mais se tornando muito mais frequentes na nossa vida, porque nós somos provados às 24 horas do dia, né, todos os dias das nossas vidas, né? E com certeza, no momento que já foi ministrado aqui muitas vezes, né, no momento que nós somos batizados, que nós aceitamos, né, encaramos a verdade, né, não nos desvendamos os nossos olhos, né, e passamos a enxergar realmente o que é verdadeiro, né, através do batismo, através da aceitação, né, de que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Claro, esse caminho, acho que para todos nós foi muito íntimo, para alguns foi mais lento, para outros foi mais rápido, né? Mas no momento que todos estamos de acordo com isso que foi falado, né, nós passamos a ser provados, testados, né? O próprio Senhor Jesus Cristo nos permite que nós sejamos, né, testados, provados a todo momento, às vezes numa mínima coisa. Como foi colocado já muitas vezes no trânsito, uma atitude no trânsito, ou numa resposta para um filho, né? Ou através de um encontro breve com alguém que a gente não via há muito tempo, que a gente se encontra casualmente, que na verdade a gente sabe que nunca é casualmente, né? Se encontra na rua depois de muito tempo, e vem aquela conversa: oi, como você está? Quanto tempo? O que você está fazendo? Né? E na verdade essa situação nos remete, se a gente for analisar bem profundamente, que são provas, são testes que ocorrem a todo momento na nossa vida, né? E nesse momento é que o interruptor está ali, né? E o nosso dedinho está na frente dele, então a gente liga ou desliga. No momento que a gente liga esse interruptor, o que a gente está fazendo, né? A gente está acendendo a luz, a gente está, na verdade, transmitindo luz, né? Através do Jesus Cristo que está dentro da gente, a gente está transmitindo luz para as pessoas. E se a gente desliga, irmão, é que é o problema, né? Porque aí a gente permanece na carne, né? Permanece no desconhecimento, permanece na escuridão, para não dizer pior, né? Nas trevas. Enfim, irmão, é ou não é que todo momento a gente é testado? Amém. Até em relação a isso, agora durante essa semana mesmo, o Senhor, ele trouxe um desvendar de olhos aí nessa área, né? Que quem nos traz a revelação é o Espírito, né? Então, por muitas vezes, eu escutei, né, várias e várias palavras, mas chegou num dado momento, essa semana, que uma palavra específica do Senhor, né, ela veio e ela tocou de uma forma diferente, que daí houve a irmã, né, o desvendar, né, e isso o Senhor vai fazendo diariamente, né, nas nossas vidas. E em relação a esse, né, desvendar, nós estávamos lá em casa compartilhando, né, poxa, que bênção, né, durante o culto, né, quando os irmãos congregam, né, o nosso falar durante o culto com os irmãos, a nossa forma de gente trata os irmãos, nos grupos familiares, né, que bênção é isso, né? E aí me veio assim na minha consciência: mas espera aí, você está agindo dessa mesma forma? Aí vem o que a irmã falou: às 24 horas por dia? Você está agindo dessa mesma forma no teu trabalho? Me veio essa pergunta. Você está agindo na tua própria casa, com o teu cônjuge, com o teu filho, enfim, no trânsito? Até a gente compartilhou especificamente a questão do trânsito, né? Ou enfim, quando tu está numa fila de banco, né? E aí essa luz do Senhor, ela acaba
expondo a nós mesmos, né, daqueles momentos em que o interruptor ele tá desligado, né, em que há o pendor, aí não há o pendor para o espírito, e sim para a carne, né? Mas glória a Deus que o Senhor ele traz essa revelação, né, de que o homem espiritual, né, ele tem que ser as 24 horas por dia, porque Cristo ele está em nós, né, e ele quer se manifestar, ele está batendo a porta durante as 24 horas por dia, né, irmã? Não é num único momento, numa única ocasião, né, e sim naquelas ocasiões mais íntimas, né, que a gente pode assim ter muitas experiências dentro da nossa própria casa, né? Aonde está o casal com os filhos, ou só o casal, enfim, que, poxa, sabe, isso veio assim naquele momento, né? Falando um com o outro, tendo um convívio com a mesma ternura, com a mesma mansidão, com o mesmo afeto que, por exemplo, a gente tem em outros momentos, principalmente em momentos de congregação, né? Amém, com certeza, irmão. E isso nos traz assim uma paz infinita, né? Eu não tenho dúvida que essa decisão nos traz uma paz infinita, e realmente é muito importante a gente saber que estamos todos no caminho certo, né? E que o caminho é único. Basta a gente tomar a decisão de querer permanecer nele, né? E essa responsabilidade nos remete a decidirmos e agirmos pelo Espírito. Essa é a responsabilidade que é exigida de todos nós, de realmente nos voltarmos para o Espírito, procurarmos no nosso dia a dia, nos desligarmos das questões tão de carne, das questões tão do mundo, que muitas vezes nos suga o dia todo nas nossas atividades, e nos voltarmos cada vez mais para a espiritualidade, para agir de acordo com o testemunho daquele que foi o maior testemunho que poderia ter sido, né, que foi Jesus Cristo. Me remete a um tempo em que eu ainda dava aulas, né, e como o irmão João Batista aqui também, né, professor, eu solicitei que meus alunos do curso de administração lessem um livro, e esse livro se chamava O Monge Executivo, né, e ele é um best-seller, e ele continua sendo um best-seller, né, dessa área que é a administração. E no final desse livro fica uma mensagem assim bastante interessante, que trata da seguinte forma, que o melhor administrador é aquele que serve, né? Ele serve os seus colaboradores. Então, foi escrito por realmente uma pessoa renomada nessa área, né? E na verdade, trata muito sobre o modelo de Jesus Cristo, esse livro, né? De que, na verdade, no momento que a gente se coloca à disposição para servir, né? A gente está de acordo com essa teoria administrativa, né? Que na verdade as empresas vão ter grande sucesso se os seus administradores servirem os seus colaboradores, e não ao contrário. Na verdade, né? Como antigamente se falava que o colaborador tinha que servir na verdade o seu chefe, enfim, né? Hoje não, é o contrário, né? E esse livro veio, e eu acho que ele quebrou uma barreira bastante grande nessa área administrativa, né? Colocar realmente toda a parte hierárquica superior da empresa a servir a outra área, né? Então, inverter essa pirâmide, que sempre foi de cima para baixo, né? Na verdade, não. Ela tem que ser ao contrário. Então, irmão, eu sei que tu tens uma experiência bem vasta nessa área administrativa, também na área de ministrar aulas, né? E muitas vezes, eu acredito, né, que dentro do teu trabalho vem esse momento de decidir ligar a luz ou não ligar, e transmitir também para os teus alunos essa mensagem de verdade, transmitir para eles esse modelo maior de Jesus Cristo que vem a nos ensinar a servir, né? Amém, irmã. Casualmente, né, a respeito dessa questão também, o Senhor ele vem trazendo experiências assim bastante
bastante importantes para mim nessa área, que, como nós estávamos compartilhando há pouco, né, que se estamos com Cristo, né, e Ele está o tempo inteiro batendo na nossa porta para nos tomar e tomar o que é dele, né, como a irmã Soraya estava compartilhando há pouco, né, que Deus é dono de tudo, nosso dono, né, mas Ele nos respeita, o nosso livre-arbítrio de permitirmos isso, ou seja, de ligarmos a luz, acionarmos o interruptor ou não, e isso se aplica também no nosso dia a dia secular, né, ou seja, nas nossas atribuições diárias. E no meio acadêmico, no meio empresarial, né, o Senhor ele nos fala em vários provérbios que nós temos que buscar a sabedoria do Senhor para sermos sábios, né? E a sabedoria do Senhor, ela é diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana, irmãos, a palavra do Senhor nos traz, né, que quando o homem se apartou de Deus, que está relatado em Gênesis, o homem passou a viver através de uma sabedoria diferente da sabedoria de Deus. E essa sabedoria Deus chama de loucura, né? E no nosso meio acadêmico, enfim, empresarial, há um caminho muito mais eficiente, muito mais sábio quando nós pedimos para o Senhor nos dar a sua sabedoria para que as atividades do dia a dia sejam conduzidas. E a sabedoria do Senhor, ela consiste também em nos tornarmos humildes, assim como Jesus Cristo, ele nos dá um exemplo muito marcante em que ele lavou os pés dos apóstolos, um ato de extrema humildade dele, que era o próprio Deus, homem aqui na terra, né, lavando os pés dos apóstolos. E isso nós podemos tomar esse exemplo do nosso Senhor para o nosso dia a dia. Como é muito comum em organizações aonde o interruptor talvez não esteja ligado no coração dos irmãos, né, que essa questão de cargos hierárquicos, de posições humanas, que isso seja uma ausência, signifique uma ausência de humildade. Porque quando o homem se afastou de Deus, todo aquele conhecimento que adentrou na mente do homem acabou distorcendo o que é do Senhor. E o Senhor ele nos convida para um resgate através e mediante Jesus Cristo, para que nas nossas atribuições diárias nós estejamos clamando, nos humilhando, pedindo para que o Senhor ele nos mostre como liderarmos. Por exemplo, numa empresa, os colaboradores, os funcionários, numa instituição de ensino, por exemplo, a irmã estava compartilhando aqui, né, como professora, né, como ter essa relação com os alunos da seguinte forma: Senhor, como é que eu deveria estar agindo aqui com os meus alunos? Porque, um exemplo, um professor, eu posso compartilhar isso que eu também leciono, ele pode estar com o interruptor ligado ou desligado, trazendo a luz de Cristo ou não, né? E talvez quantas e quantas pessoas, talvez cada turma aí tem 30, 40 alunos, quantas ovelhas
podem estar ali dentro, que o Senhor quer alcançar através da luz que é Cristo, se o nosso interruptor, por exemplo, estiver ligado, ou quantas deixarão de ser alcançadas naquele momento se o interruptor estiver desligado, né? Ou seja, se o homem natural estiver se manifestando, né, não traz a edificação, não traz o toque do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas na medida em que a conduta, através do nosso livre-arbítrio, de estar optando por estar trazendo, se inclinando para as coisas do Espírito, e através das nossas atitudes, da nossa conduta, isso se tornar visível, isso se manifestar, isso vai contagiar, né, irmã? Como a gente compartilhou há pouco. Com certeza. E agora o irmão falando me remeteu também a me recordar de que os irmãos estavam compartilhando em relação ao trabalho, né? E eu compartilho também em relação ao nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente está dirigindo, né? E está sempre com pressa, sempre correndo, né? Glória a Deus que hoje temos os CDs, né? E de ministração que nós podemos colocar no carro, né? E também serem utilizados para nossa edificação, né? Quando estamos no trânsito e com certeza nos auxiliando a ter atitudes positivas no trânsito com os nossos irmãos e cada vez mais ligando o nosso interruptor de luz, né, e sendo um modelo, refletindo esse Senhor que está dentro de nós, que muitas vezes nós temos que tomar atitude de externá-lo, né, em todas as nossas atitudes, em todos os momentos da nossa vida. Isso me remeteu muitas vezes, quando nós estamos realmente no trânsito, estamos passando por um pedágio, ou estamos na sinaleira e pessoas batem na janela do nosso carro, né, e muitas vezes nós estamos com o interruptor desligado e se a gente olhar no console, tem vários cartões, né? Por exemplo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo com a oração do Novo Nascimento. E quantas pessoas naquele momento que nós estamos passando pelo pedágio ou estamos na sinaleira, estão batendo na janela do nosso carro, estão precisando, né, de uma palavra. E, na verdade, nós somos os vasos usados para bater naquela porta, né? Falamos agora mesmo sobre essa passagem aqui, entregarmos a oração do Novo Nascimento, para trazermos paz, né, para aquela pessoa naquele momento. E muitas vezes, se nós estivermos com o interruptor desligado, nós não vamos fazer isso. Está ao alcance das nossas mãos, mas a gente não faz. Então, realmente, é um detalhe, né? É um detalhe muito importante, a gente está totalmente aberto. A gente está realmente com as nossas antenas parabólicas totalmente ligadas, né, e captando, né, de forma muito assim sutil o quanto a gente pode transformar a vida das pessoas ao nosso redor em apenas frações de segundos, que é o pagamento de um pedágio ou a abertura de uma janela para, né, receber algum irmão que está ali querendo vender alguma coisa, né, e nesse momento nós podemos vender para ele, né, a ideia de que tudo tem solução, de que a vida dele pode mudar e cabe a nós, né, o nosso livre-arbítrio. Naquele momento a gente está ligando aquele interruptor e levando essa mensagem de verdade para a vida de todas as pessoas, né, que estão aí num mundo tão difícil cada vez mais, né, de ser vivido. E eu, como todos os irmãos, sabem disso, né, que nós somos testados, situações são colocadas à nossa frente a todo momento. Nem falo em ligar um jornal, né, porque a gente está vendo que realmente tudo está se confirmando, tragédias estão a todo momento tomando conta de famílias, né? A nível climatológico, então, a gente está percebendo muitas modificações no universo. E como o irmão falou, existia um livre-arbítrio lá em Gênesis, né, que Adão tomou uma decisão, né, que não foi nada sábia, né, de se afastar do Senhor. E na verdade, hoje eu acredito que a gente está tendo esse resultado, né? Mas nós temos a solução, nós temos tempo ainda de modificar toda essa situação, né? E optarmos por acender a luz, optarmos por nos arrependermos, né, de muitas coisas que foram feitas erradas, né, por nós mesmos. E na verdade, buscar esse encontro, essa intimidade cada vez mais com o Senhor e muitas vezes fazer a diferença na vida de muitas pessoas que estão em busca, muitas vezes nem sabem do quê,
né? Hoje a gente diz com certeza que nós sabemos do que essas pessoas estão atrás, né? Porque muitas vezes elas sentem angústia, sentem um vazio muito grande interior, sentem uma insatisfação, que eu acho que é um grande mal no mundo hoje. A insatisfação, nada satisfaz muitas vezes, né, as pessoas. E nós sabemos hoje, temos a chavezinha, né? Ainda temos um longo caminho pela frente, mas já temos essa chave, já sabemos qual é a porta, né, que nós podemos estar entrando e encontrando um pouco mais dessa ligação com o Senhor, dessa verdade, né? Então, irmã Soraya, né, queria compartilhar contigo, então, mais uma palavra, tá? Que está em Efésios, né? Convido, então, todos os irmãos, juntamente com a irmã Soraya e o irmão João, a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Se você aí de casa, né, ou do seu trabalho ainda não tem uma Bíblia, por favor, providencie ela para o próximo encontro, para o próximo Quinta ao Vivo, que realmente ela vai trazer palavras muito sábias. Se você não abriu ainda, está em tempo de abrir, pode ter certeza, né? Então, Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Né? E diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Na verdade, essa palavra nos remete, né, que nós deveremos ser imitadores de Deus, né, e andar como os filhos da luz. E essa experiência que Jesus Cristo nos trouxe e nos deixou como modelo é muito grande, né? Na verdade, ele deu realmente o seu próprio corpo, a sua carne para sofrimento, né? Para salvar toda uma humanidade que estava em pecado. E, na verdade, essa atitude é muito grandiosa. E isso nos remete a pensar no seguinte fato: muitas vezes a gente tem uma atitude, poderia fazer uma atitude tão pequena e a gente se abstém de fazer, né? E, na verdade, isso aí realmente é bastante egoístico da nossa parte, né? É muito egoísmo da nossa parte a gente saber de toda essa verdade, saber que Deus, né, deu o seu próprio filho, que a gente sabe, para todos nós que somos pais, né, que é muito difícil, né, qualquer atitude que a gente tem que tomar em relação ao nosso filho, e a gente saber que Deus deu o seu próprio filho, né, para salvar a humanidade, e nós às vezes estamos à porta de uma atitude tão pequena e muitas vezes nos abstemos de tomar essa atitude. Isso é bastante egoísmo, né, irmã? Amém, sim, com certeza. E o amor, né, antes até de eu vir para cá, o Senhor me trazia que melhor é dar do que receber, né? E Jesus Cristo, ele, lá em Isaías 53, né, eu até convido os irmãos a meditarem nessa palavra de Isaías 53. Ali o Senhor, ele nos constrange, né? Porque eu meditei durante muito tempo nessa palavra e toda vez assim que eu coloco os meus olhos nessa palavra, o Senhor me constrange muito, porque Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Ele é Deus, né? A Trindade divina. E ele se fez carne. E nesta palavra o Senhor diz ali que ele era o mais rejeitado, né, entre os homens, homem de quem os homens viravam o rosto, né? E ele se humilhou a si mesmo, né? E nessa palavra, e aqui também, né, que a irmã compartilhou de Efésios 5, o Senhor pede para que nós venhamos andar no amor. O amor é Jesus Cristo, né? Ali em 1 Coríntios 13, a gente pode ler ali Jesus Cristo, quando fala de amor. E que amor é esse, né? A gente sabe que o amor que nós recebemos no mundo, antes da gente chegar à igreja, antes da gente se converter ao Senhor, é um amor falso. É um amor lascivo, né, que o mundo ensina. Mas o amor verdadeiro que vem de Deus, ele se doa sem esperar nada em troca. Nada, nem um muito obrigado, nem um elogio, nada, nada. E quantas vezes, né,
a gente se pega assim, poxa, mas aquela pessoa nem falou comigo, nem me deu oi, né? Mas o Senhor diz que nós temos que dar amor, né? Sem exigir nada em troca. Porque Jesus Cristo, em forma de Deus, esteve aqui na terra. Ele foi humilhado, ele foi açoitado. A palavra ali em Isaías diz que as feridas que ele teve foram causadas por pancadas, né? O próprio Deus. E isso o Senhor assim me ministrava e me ministra, né? Que o Senhor poderia a qualquer momento clamar ao Pai uma legião de anjos, né? Mas ele não fez isso. Ele suportou tudo por amor, né? E este amor assim, ele é puro. E como nós temos, irmãos, assim, compartilho com a irmã, né, que clamar para que esse amor puro e verdadeiro, ele realmente flua através de nós, né? E que lance fora todo o egoísmo, né? Toda a altivez, toda a soberba, né, que se levanta, que isso aí é o oposto do amor. Para que a gente possa, que nem a irmã compartilhava, né, levar essa palavra para todas as pessoas aonde o Senhor nos coloca, para todas as pessoas que Ele coloca na nossa frente. Sermos testemunhas de Cristo mesmo, né? Levando, enfim, o Senhor, levando o amor, porque eu creio, assim, irmã, que todas aquelas pessoas que o Senhor nos coloca na nossa frente, para que nós venhamos a falar dele e a gente não fala por egoísmo, seja o motivo que for, no dia do tribunal de Cristo nós teremos que dar conta disso. Amém. Não tenho dúvida também, né? E, na verdade, a gente pode compartilhar também uma situação de que muitas vezes, quando a gente, não estando no espírito, né, estando na carne, no início do nosso dia, a gente não entrega o dia para o Senhor, né, as coisas não ocorrem, né, de acordo com o que o Senhor tinha de propósito para a gente, né? A gente nota como o nosso dia é pesado, é difícil, né, e realmente a gente sente essa opressão, enfim. E, na verdade, é tão fácil, né? É muito mais fácil a gente entregar o nosso dia para o Senhor, tendo consciência de que todos nós temos um propósito e que todas as situações daquele dia e todas as pessoas que serão colocadas na nossa frente têm um propósito a nível, né, maior, porque Deus realmente sabe de todas as coisas. Nós não podemos nem questionar, né? Nós temos que realmente entregar o nosso dia para o Senhor e seguir orando para que Ele nos dê o discernimento para a gente acender a luz na hora correta, na hora certa, e levar a palavra dele, né? Que é a única palavra que vai levar amor, que vai levar paz, né? Que vai levar tudo, né? Que o mundo está precisando realmente hoje, assim, e nem sabe muitas vezes, né? Do quanto precisa dessa palavra de amor, desse sentimento de paz, enfim, né? Mas para isso a gente tem que se colocar realmente aberto para receber, né? Desde a hora que a gente abre os nossos olhos, né? Essa sabedoria infinita, que de outra forma a gente não conseguiria encontrar, né? Então eu convido o irmão João, né, a fazer as suas considerações finais, né, em relação ao que nós falamos hoje à tarde. Se tem mais algo para colocar, então, para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Amém, irmãos. Eu estava vendo aqui na palavra do Senhor que no livro de João, no capítulo 10, no versículo 9, eu convido a todos os irmãos para a gente abrir essa palavra, que é uma palavra muito edificante, né? Onde fala que Jesus, ele é o bom pastor. Então, João 10, versículo 9. Amém. Amém. Então, eu convido então para nós fazermos uma oração leitura desse versículo aqui. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. Então essa passagem aqui, irmãos, ela nos mostra que a porta, né, que nos conduz aos pastos verdejantes, né, que a palavra nos traz lá no Salmo 23, né, que Jesus fala explicitamente que Ele é a porta, né? É somente através dele que a luz será ligada.
Porque o Senhor Jesus, Ele é a luz que resplandece nas trevas. E essas trevas, elas não são externas, elas não são do lado de fora, elas são dentro de cada um de nós. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João ainda, capítulo 1, fala que o Senhor Jesus é o Verbo, e o Verbo se fez carne, e Ele resplandeceu nas trevas. Cada vez que a gente toca a palavra do Senhor, a gente está tendo uma atitude, uma inclinação para o Espírito. E cada vez que nós vivemos essa palavra, que nós obedecemos essa palavra, que nós colocamos ela em prática, essa luz, ela vai estar resplandecendo cada vez mais. E essas trevas, ou seja, tudo aquilo que está em oculto dentro de cada um de nós, vai vir luz sobre isso, para que haja, assim como foi falado, se não me engano, no começo da ministração, o arrependimento. É mediante a luz, é mediante quando esse interruptor estiver ligado, é que a luz vai mostrar dentro de cada um de nós o que há em nós, o que há para que a gente se arrependa do que a gente está vendo. E isso tudo é uma obra em mistério que o Senhor faz dentro da gente. Então essa passagem aqui, ela me toca bastante, onde o Senhor Jesus fala que Ele é a porta, ou seja, é somente através dele que todos nós teremos essa luz que é Ele mesmo em nós. Amém, irmão. E na verdade, quando tu falavas agora, a irmã Melissa aqui da equipe da Rádio Menorá me transmitiu que não haveriam perguntas, Então, de uma certa forma, isso traz pra gente assim uma alegria, uma satisfação, porque eu tenho certeza que se um dos nossos ouvintes, que a gente sabe que nós temos, estamos tendo, graças a Deus, uma audiência bastante grande, na Rádio Menorá, na TV Menorá, através de toda a programação que está sendo transmitida. E essa audiência nos dá uma resposta, de um trabalho que com certeza está sendo realizado por muitas pessoas que estão cada vez mais tocadas por essa obra tão grandiosa que é a obra do Senhor Jesus Cristo, que é uma obra única. E nos deixa feliz, porque se não temos perguntas no programa de hoje, eu acredito que muitos irmãos estão com a luz ligada, E na verdade, essa é uma luz que não custa caro, Porque a gente sabe muitas vezes que a gente, na nossa casa, se deixa a luz ligada há muito tempo, num lugar que não está sendo aproveitado, Isso vai nos trazer um resultado aí meio negativo, Para não dizer um resultado vermelho no final do mês, Mas essa é uma luz diferente, irmão. Essa é uma luz que, deixando ligada, a gente só tem a ganhar, A gente só tem a ter uma atitude vencedora, e corajosa, porque essa luz ligada, como o irmão falou, ela nos remete a encontrarmos dentro lá do nosso interior o arrependimento. Essa luz ligada, ela está mostrando todos os defeitinhos, que se ela estivesse desligada a gente não estaria percebendo, Então, a gente fica feliz porque todos os irmãos, com certeza, se não estão com a luz ligada, vão estar ligando a partir desse momento, E buscando cada vez mais essa intimidade com Deus, buscando esse arrependimento, porque só Ele vai trazer para todos nós, mais paz de espírito, vai trazer para nós mais poder de vencer tudo que é negativo, tudo que não está de acordo com a verdade, Muitas vezes tudo que é colocado na nossa vida como estratégias para nos desviar da verdade. Então essa luz realmente traz uma iluminação muito espiritual, É uma luz totalmente espiritual, mas que deve estar ligada dentro da nossa casa, Que é a casa de Deus, 24 horas por dia. Então, a gente espera realmente que essa tarde tenha sido edificante, esse bate-papo,
Então, venho agradecer toda a equipe da Rádio Menorá, que hoje está aqui à disposição, né? Inclusive, vamos agradecer o irmão Cleider, que não está aqui, mas também está trabalhando na edificação da obra lá na cidade de São Paulo. E espero que levando muita luz à cidade de São Paulo, né? E tenho a agradecer, então, aos irmãos, né, que se colocaram à disposição hoje aqui para trabalhar. Os irmãos, em especial o Anderson, a Melissa, o irmão João, a irmã Soraya, né? E esperamos que todos que estejam nos assistindo, nos ouvindo, tenham sido tocados e decidam, né, por tomar essa atitude na sua vida, de deixar esse interruptor ligado às 24 horas do dia, né, que com certeza vai notar uma grande diferença na sua vida, né, e todos vão notar também, né, e com certeza cada vez mais estaremos buscando, né, continuar nesse caminho que é um caminho de luz, que é um caminho de verdade, que é um caminho que nos remete a essa satisfação interior, né, que só é trazida através de um ser maior, de um ser que está aí, né, nos enxergando, nos ouvindo todos os dias, ouvindo os nossos pedidos, né, e a gente sabe que quando a gente pede, a gente é atendido, quando a gente abre a porta, né, esse ser entra e traz para a gente essa luz. Então, está em nós, né, abrirmos a nossa porta, né, acendermos a luz da nossa casa, né, e deixarmos essa luz transparecer, iluminar todos nós, né, e todo mundo que está necessitando tanto de luz, né. Então eu desejo uma boa tarde a todos, continuem na programação da Rádio Menorá. Amém.